Olá, seja totalmente bem-vindo ao SPED Sem Drama. Eu sou Verônica Barreto e eu te ensino a gerar o SPED ECF totalmente sem erros. Se você quer aprender a dominar o SPED ECF, fica comigo até o final desse conteúdo. Olha só, o episódio de hoje é o seguinte: só consigo validar o meu SPED ECF com a ajuda do suporte. Meu Deus do céu, hein? Pois é, aí você pode me perguntar, Verônica, por que esse tema é importante? Gente, se você é um profissional de contabilidade, um contador, uma contadora, se você já trabalha na área contábil, você vai ver que esse tema, falar sobre esse problema, é uma grande oportunidade de você passar a entregar o seu arquivo de SPED ECF totalmente sem erros, tá bom? E além disso, óbvio, você vai também com isso conseguir entregar mais arquivos, uma quantidade maior de arquivos de SPED ECF muito antes do prazo. E nem vou citar a questão de você conseguir fazer sempre a entrega do seu arquivo muito antes, sem depender do prazo de prorrogação, né? Então, eu separei aqui umas 3 desculpas. Quando eu digo desculpa, são as frases que vocês mais me enviam aqui no direct, ou no inbox, ou no WhatsApp. Eu separei as frases que vocês mais me enviam para falar quando eu pergunto assim, mas por que está acontecendo esse erro no seu arquivo? Quando vocês começam a me enviar aquela quantidade de print com os seus erros e a gente começa a conversar sobre isso, eu separei as frases que vocês mais me falam quando começam a enviar aquela quantidade toda de print, porque eu particularmente amo o print de erro de SPED ECF, mas o profissional da contabilidade que tem o intuito de fazer essa entrega com segurança e com garantia, ele não quer que o arquivo dele contenha mais erros, tá? De uma vez por todas, isso não pode mais acontecer. Então, eu separei aqui a primeira. Se tem uma frase que o profissional da contabilidade mais me fala, assim, é a frase que eu mais escuto de todo profissional de contabilidade, que me envia aquele monte de print com um arquivo cheio de erros, é a seguinte frase: ah, Verônica, a culpa é desse sistema que eu estou utilizando agora. Esse sistema que o escritório de contabilidade usa, ou a empresa, sempre dá erro. Aí eu quero te perguntar o seguinte, vou te fazer uma provocação. Você tem que começar a se perguntar o seguinte: esse sistema realmente dá erro? Porque olha só, existe uma grande diferença entre falar que o sistema tem erro e falar que o erro está no arquivo. Porque olha só, Verônica, como assim? Olha só, existe uma grande diferença entre falar que o erro é realmente de um sistema que você contratou e, aliás, paga mensalidade para usar o sistema, o software, seja um software que atende o escritório de contabilidade ou seja um software de gestão. Então, tá bom. Qual é essa diferença? Eu tenho que saber discernir se o erro que eu estou vendo no meu arquivo é um erro de estrutura ou é um erro de validação. E mais ainda, depois que eu faço essa separação para saber qual é o tipo de erro, eu tenho que ver se esse erro compete realmente a uma falha no meu sistema, a uma falha naquele sistema que eu contratei. Por exemplo, quando é então que eu poderia dizer que esse erro que eu estou vendo nesse momento no meu SPED ECF é realmente um erro de sistema? Olha só, eu só vou considerar que esse erro que eu estou visualizando é um erro de sistema quando eu já tiver feito todas as configurações necessárias no sistema e mesmo depois, e aí o seguinte, para eu saber quais as configurações são necessárias fazer e são inclusive obrigatórias no meu sistema, eu tenho que ter o conhecimento aprofundado de todos os registros e de todos os campos do meu SPED ECF. Porque
sei quais campos eu devo preencher, se eu não sei ainda mais quais são os campos obrigatórios no SPED-SF, como é que eu vou poder cobrar do sistema que eu pago um SPED-SF sem erros? Eu só posso exigir, para eu exigir, até para eu cobrar, eu tenho que aprender antes. Tem uma frase de um grande profissional que diz o seguinte: quem aprende não depende. Ou seja, se você aprende exatamente de forma aprofundada quais são os registros e quais são os campos do SPED-SF, você não vai depender de maneira nenhuma de um suporte para te falar como corrigir aquele erro no seu arquivo, né? Então, como eu estava dizendo, existe uma grande diferença entre falar que é um erro do sistema e como é que eu sei que esse erro é do sistema. Eu só posso afirmar que esse erro é realmente do sistema, compete ao sistema, se depois de ter preenchido todos os campos necessários e obrigatórios para ter o meu arquivo sem erros, ainda assim esse sistema apresenta falha. E aí, Verônica, o que fazer então se eu já preenchi tudo, eu já tive o conhecimento necessário, eu já sou inclusive seu aluno, e aí já fiz o preenchimento de todos os campos obrigatórios, e aí realmente detectei que o erro é do sistema. O que fazer? Fica comigo que eu também vou te contar como solucionar isso, tá bom? Bom, e aí? Eu já te ensinei quando é que eu vou verificar que o erro é realmente do sistema. Agora, eu não posso afirmar que um erro é do sistema de contabilidade, eu não posso afirmar que esse erro é do software, compete ao software, eu não posso mais ainda dizer que esse software que eu utilizo está apresentando falha se eu não sei nem quais os campos eu preciso preencher, se eu não sei nem configurar o sistema. E mais ainda, na maioria dos casos, eu não sei a sequência de botões que eu devo apertar, tá? Então, se eu não sei a sequência, eu não sei configurar, eu não posso afirmar e culpar o meu sistema dizendo que é ele que sempre dá erro. Pode ser que você esteja ainda com receio de dizer que o erro é do sistema, porque você tem aquela dúvida se talvez você mesmo não fez a configuração correta. Tá bom. Fiz a configuração correta, já referenciei as contas, já fiz tudo que tinha que fazer e ainda assim o sistema apresenta falha. É um erro do sistema. Agora, se eu não configurei, por quê? Tá com alguma falha ainda no meu processo. Eu ainda não tenho conhecimento técnico necessário. Ou seja, eu ainda não tenho o conhecimento técnico necessário em se tratando de SPED-SF para dizer se eu fiz ou não tudo que deveria ser feito. Então, nesse caso, existe uma grande chance do erro que você está vendo regularmente e sempre vem recorrente lá no seu validador, existe uma grande chance desse erro estar sendo por falta de preenchimento, por erro de configuração, e aí nesse caso não pode se afirmar que é um erro do sistema, esse erro mesmo é uma falha de conhecimento técnico do profissional de contabilidade de não saber configurar o SPED-SF, porque ainda não tem o conhecimento técnico necessário para fazer isso da forma correta. Uma outra frase que vocês me dizem muito, e olha, eu não consigo assim numerar a quantidade de vezes que um contador, uma contadora chega para mim e fala: Verônica, o meu sistema não gera apuração do lucro real e é exatamente por isso que eu tenho tanta dificuldade de validar o meu arquivo e, consequentemente, de ter um arquivo SPED-SF todo ano sem erros. Aí você tem que se perguntar: realmente o meu sistema não gera apuração do lucro real? Qual tipo de apuração referente ao lucro real o meu SPED não faz? Porque existem a apuração de lucro real, eu vou apurar PIS, eu vou apurar COFINS, eu vou apurar IRPJ e eu vou apurar contribuição social. Qual desses impostos o meu sistema não está fazendo a apuração corretamente? E aí, te digo mais, você tem que começar a se perguntar
por que o seu sistema não faz esse tipo de apuração do lucro real? E para quem eu vou perguntar, Verônica? Ué, você tem que começar a questionar o seu sistema. Provavelmente você tem várias maneiras de questionar o seu sistema, de entrar em contato com esse sistema que você utiliza e fazer essa pergunta. Liga no suporte do seu sistema e começa a questionar. Agora, você não pode ter medo de questionar um sistema que você paga mensalidade recorrente para utilizar, tá? Não existe isso. Começa a extrair do sistema que você utiliza tudo que ele oferece, porque, assim, é incrível. Talvez você saiba, talvez não, mas eu trabalhei como atendente de suporte durante 3 anos no sistema Atenas 3000, né? Se você conhece, se você já ouviu a minha história, eu já contei a minha história algumas vezes aqui e você sabe que eu já trabalhei no atendimento de suporte durante muito tempo. Por incrível que pareça, a maior quantidade de atendimentos acontecia não era porque o cliente não sabia a sequência de cliques que ele tinha que fazer no sistema e também não era porque o cliente não sabia utilizar o sistema. A maior parte dos atendimentos só aconteciam porque quem estava do outro lado utilizando aquele sistema simplesmente não tinha o conhecimento técnico do que fazer no SPED-ECF. Como a pessoa não sabia, como o profissional de contabilidade não fazia ideia de tudo que ele precisava ter no SPED-ECF, no arquivo, ele ficava em dúvida, ele ficava inseguro e aí a única saída que ele conseguia enxergar era ligar para o atendimento do suporte do sistema. Atendimento de suporte de sistema, de software, de gestão e de contabilidade, você tem que usar com moderação. E por que eu digo isso? Obviamente, você tem toda a liberdade para utilizar o suporte do sistema que você paga, do sistema que você contratou, enfim, né? Porém, você tem que ligar para o sistema quando você realmente detectar que ele está com uma falha. Porque olha só, quando você faz a contratação de um sistema, existe um processo, né? Qual é o primeiro processo? Pegar as informações do seu sistema antigo, trazer para o sistema novo. E depois, capacitar todos os usuários que vão utilizar aquele sistema. E qual o nome disso? O nome disso é treinamento. Se um treinamento não foi feito da forma correta, os funcionários e todos os usuários daquele sistema não foram sequer capacitados para utilizar o sistema, a grande chance é que isso vai ser, meu Deus, isso vai se transformar num grande problema dentro do seu escritório de contabilidade. E digo mais, dentro da sua empresa, dentro da empresa que você trabalha, se tiver uma contabilidade interna, vamos dizer assim. Depois eu tenho que me perguntar o seguinte: até quando esse sistema vai ficar sem gerar apuração do lucro real? Olha, sistema, você não está gerando apuração do lucro real. Por quê? É a primeira pergunta, é a parte mais importante de saber por que o sistema não está fazendo. É culpa minha? É culpa do sistema? O que falta, né? Se isso foi prometido para mim, se isso foi me oferecido, isso tem que funcionar exatamente da forma correta dentro do sistema que eu contratei. E a segunda questão é, até quando isso não vai funcionar? Por quê? Se eu tiver a noção de até quando esse problema vai continuar dentro do sistema que eu utilizo, eu tenho que tomar uma decisão. Qual tipo de decisão? Eu tenho que decidir se eu mudo de sistema, qual é o valor, qual é o impacto financeiro disso para o meu escritório de contabilidade ou para a empresa que eu trabalho. E te digo mais, mesmo que você seja funcionário, você tem que ter aquele pensamento de dono. Você tem que começar a colocar na balança qual o impacto financeiro que algumas decisões com relação ao software vão impactar no orçamento daquela empresa. Tem uma coisa que os contadores sempre costumam me dizer durante atendimentos de consultoria. Ah, Verônica, tudo bem, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar esse problema paradinho e se eu tiver alguma dúvida eu ligo para o suporte.
Você acha mesmo que ter um atendimento de suporte deveria ser um plano B para o profissional da contabilidade? Definitivamente, ficar na retaguarda com o atendimento de suporte, começar a acreditar que um atendente de suporte vai resolver o seu problema de SPED-ECF, nem deveria ser cogitado como plano B para o profissional da contabilidade. E te digo mais, quando você fica achando que o atendimento de suporte é uma espécie de segurança para você, você está perdendo um grande tempo que deveria estar sendo aproveitado para realmente fazer a sua capacitação técnica com relação ao conhecimento de SPED. Te digo mais, se você continuar acreditando que um chamado de suporte vai resolver o seu problema de SPED, você está vivendo uma grande ilusão. E te digo por quê. Quando você mais precisa do retorno do atendimento do suporte, é aquele momento onde os prazos estão muito próximos, tá? Os prazos estão curtos e dependendo da data que você abriu o chamado, dependendo da data que você abriu o atendimento, ele nem vai ter tempo de te atender. Vamos colocar um exemplo prático? Seguinte, vamos supor que no dia 1º de agosto é o último dia para você enviar o SPED-ECF. E aí, chega nesse último dia, você abre o seu atendimento lá no suporte, acreditando que você tem um plano B, com aquela ilusão, com aquela coisa fictícia de que você tem uma garantia, sendo que você não tem. Tudo bem, vamos considerar essa situação com você achando, com você acreditando nessa ilusão, que aquele retorno do chamado vai resolver todos os seus problemas. Acontece que é o último dia de prazo. E quando você vai verificar isso, se você verificar lá no seu contrato com o sistema, você vai ver que ele tem até 72 horas para retornar o seu chamado e te ajudar, então, com o problema que você está vivenciando de SPED. O último prazo é dia 1º de agosto, nessa situação, ok? Nesse exemplo. E aí você abriu o chamado no dia 1º, o suporte tem mais 72 horas para te retornar, seguindo o prazo contratual. Olha o que vai acontecer, você vai ficar sem enviar o seu SPED, vai pagar uma multa de 91 mil reais, vai dar um carro para a Receita Federal, pelo simples fato de que você achou, de que você imaginou que tivesse um plano B, quando na realidade você não tem. Não existe plano B para o profissional da contabilidade se ele estiver acreditando que um chamado de suporte vai resolver o problema dele. Não existe plano B para o profissional da contabilidade, para o contador, para a contadora, se ele continuar acreditando que um chamado de suporte vai resolver todos os problemas que ele tem com o SPED-ECF. Definitivamente existe um abismo entre realmente ter o retorno desse chamado no prazo e a continuar acreditando nisso. Agora vamos colocar algumas situações pontuais que são as que mais acontecem para eu conseguir te mostrar onde mais o profissional da contabilidade erra com relação a fazer SPED-ECF. Primeiro erro, o erro que mais acontece quando o profissional da contabilidade está fazendo SPED-ECF é o seguinte: ele só começa a gerar o SPED-ECF no mês do prazo de envio. Olha que loucura! Se tem um erro que o profissional da contabilidade comete todo ano e que eu vejo se repetindo a cada ano, é deixar para gerar o arquivo do SPED-ECF somente no mês de obrigatoriedade. Então, o que acontece? Ele deixa para gerar o arquivo justo naquele último mês do prazo, acreditando que ele fazendo isso, ele está no tempo certo, mas isso está totalmente errado. O prazo correto de você começar a gerar o seu arquivo de SPED-ECF são 4 meses antes do prazo. Então, vamos supor que o arquivo de SPED-ECF, o último dia do prazo de obrigatoriedade, seja, por exemplo, no mês de julho, seguindo o prazo normal, o último dia útil do mês de julho. O mês de julho é o mês 7. Você deveria estar começando a fazer o seu SPED-ECF
lá em fevereiro. Porque, veja bem, se você deixar para fazer o arquivo no último mês daquele prazo de obrigatoriedade, olha quanto processo você tem pela frente para fazer. Você tem que gerar o arquivo, você tem que validar esse arquivo, verificar todos os erros, anexar todos os relatórios complementares a essa escrituração e depois de fazer isso tudo, você tem que recuperar o SPED-ECD. Provavelmente, dependendo se você está fazendo tudo isso muito corrido, consequentemente o seu arquivo vai dar erro após o processo de recuperação do SPED-ECD. E aí você começa a ficar apavorado. É nessa hora que vem toda uma carga de estresse em cima do profissional da contabilidade. Todo contador trabalha muito, isso não é novidade no nosso mercado. Contador trabalha muito, contador não tem tempo para nada. E aí, se você pega esse tempo zero que você já não tem e começa a fazer tudo em cima da hora, sem planejamento, sem gestão de processos, sem nada, você vai cada dia mais aumentar o seu estresse. Por quê? A grande mudança está interna, tá? A grande mudança está na sua mentalidade. Você tem que interiorizar isso e falar, olha, SPED-ECF tem que ser feito em fevereiro, para quando chegar julho, por exemplo, o que seria o mundo ideal para o contador? O mundo ideal para o contador seria quando terminou o mês de junho, por exemplo, ele já tivesse todo o SPED-ECD enviado dentro do prazo, porque o prazo foi em maio, todos os SPEDs-ECF enviados também no mês de junho, e não que ele vai ficar vivenciando o mês de julho todinho, fazendo tudo que ele tem para fazer e acaba deixando o SPED-ECF em último plano. Pensa comigo, o SPED-ECF tem multas pesadíssimas. Tem clientes pagando, tem escritórios de contabilidade pagando multa para a Receita Federal referente ao SPED-ECF de R$91 mil. Gente, é o preço de um carro, tá? O profissional da contabilidade, durante o ano todo, ele nem ganhou esses R$91 mil do cliente dele. E ele vai estar passível de receber uma multa com esse valor. Você já imaginou isso? Você já imaginou pagar uma multa de R$91 mil para a Receita Federal? Você nem recebeu esse valor de honorário do seu cliente e tem que pagar isso para o fisco. Por quê? Pelo simples fato de que você deixou tudo acumular, deixou tudo para a última hora, não se programou, não se planejou, não fez gestão de processos e aí arcou com a consequência de ter um arquivo SPED-ECF com uma multa desse tamanho porque você não conseguiu cumprir o prazo. Fazer o SPED-ECF só depois de ter enviado o arquivo do SPED-ECD é o segundo maior erro que o contador comete nessa loucura toda de gerar SPED. Sabe por quê? Porque você não precisa definitivamente esperar enviar o seu arquivo de SPED-ECD para começar a gerar o SPED-ECF. É muito pelo contrário. Você tem que fazer os dois de forma paralela e de forma conjunta. Por quê? Porque, por exemplo, se você esquece de referenciar as contas no SPED contábil e quando vai gerar o SPED-ECF, aí que você referencia, aí começa a dar erro, aí começa a dar uma confusão danada. E aí você começa a achar que tudo que SPED, você começa a odiar SPED, você começa a ter pavor de SPED-ECF, porque você acha que é muito difícil. Mas na realidade, se você fizer uma programação e fizer o seu SPED no prazo correto, no prazo que ele deveria ter sido feito, o SPED começa a virar só mais uma obrigação acessória que você tem que enviar. O SPED começa a se tornar fácil de tanto que você sabe. Quando você tem um conhecimento aprofundado da parte técnica de se fazer, ou seja, você sabe o como fazer o SPED-ECF, ele começa a ficar muito fácil. Você fala, SPED-ECF
é mamão com açúcar, é só mais uma coisinha. Agora, o que você não pode é achar que o SPED-SF é fácil, sendo que você não tem essa segurança de afirmar que ele é fácil, porque você não conferiu, você não auditou o arquivo, você não recuperou o SPED-ECD, e aí você está fazendo o SPED-SF por osmose, sabe? Tem contador que faz SPED-SF por osmose. Como é que é isso? Eu vou fazendo, gero o arquivo, valido, não deu erro, eu envio e pronto, acabou. Definitivamente, o SPED-SF não é uma coisa fácil desse jeito para você fazer dessa maneira e achar que tá tudo bem, porque uma hora ou outra a multa vai chegar e a consequência vai ser pesadíssima. A consequência da sua falta de planejamento vai ser um valor astronômico e digo mais, um valor que já está previsto em lei, que você não vai poder nem recuperar esse valor porque é uma multa pecuniária, é uma multa de valor mesmo, um percentual sobre o faturamento que eu não aconselho que você esteja correndo esse risco. Se tem um jeito errado de se fazer SPED-SF, é ficar dependendo de prazo de prorrogação. Eu costumo dizer que depender de prazo de prorrogação para enviar o seu arquivo é um atestado da sua alta falha durante todo o restante do ano. Porque durante todo o ano você simplesmente negligenciou o processo de fazer o SPED, de ter essa obrigação acessória tão importante, feita de forma segura, de forma correta, e aí você negligenciou durante todo o ano, e aí quando chega no próximo ano ainda, depois de 5 meses do próximo ano, você fica dependendo do prazo de prorrogação. No ano de 2021, por exemplo, a Receita Federal prorrogou por 2 meses cada SPED em função da pandemia. Isso não é mais garantido. Por quê? Porque a pandemia está chegando ao fim e mesmo agora em 2022, o fisco só fez a prorrogação de apenas 1 mês para cada arquivo. Então pensa comigo o seguinte, em 2021 a Receita Federal prorrogou por 2 meses, em 2022 ela prorrogou por 1 mês. Em 2023, quanto você julga, quanto você acha que vai ser o prazo de prorrogação? 0, gente. O prazo de prorrogação em 2023 vai ser 0. Não vai ter mais prorrogação. Como é que vai ficar o contador que só consegue fazer SPED-SF dependendo do prazo de prorrogação? Ele vai ficar com todas as multas para pagar. Por quê? Porque ele ficou tão dependente do prazo de prorrogação que agora ele não consegue mais fazer no prazo certo. Você entende o perigo disso? Isso para mim representa um grande perigo de passivo para o profissional da contabilidade, porque ele fica dependendo do prazo de prorrogação. Uma hora que ele não tem mais esse prazo de prorrogação, ele simplesmente não consegue cumprir o prazo original daquela obrigação acessória. E se tratando de uma obrigação acessória tão importante como o SPED, isso fica inviável. Agora vamos uma notícia boa. Vamos falar de um jeito certo de você fazer SPED. Verônica, você já me falou tudo que eu faço de errado, pelo amor de Deus. Me fala agora o jeito certo de fazer SPED-SF, né? Então vamos lá. Primeiro jeito correto. A melhor maneira de você gerar o seu arquivo, de você não ter problema com erro, nem com erro de estrutura, nem com qualquer tipo de erro de validação, é gerando o seu arquivo por trimestre. Por exemplo, as empresas que fazem a opção pelos regimes de tributação do lucro presumido e do lucro real, elas têm a opção de fazer isso de forma trimestral. O lucro presumido, por exemplo, é feita a apuração da parte fiscal de forma trimestral, correto? Então, você vai pegar o seu arquivo. Você fez os lançamentos de janeiro, fevereiro e março, você vai encerrar o seu trimestre, não vai? Você vai fazer a sua apuração fiscal. Então, qual é a dificuldade de você, junto e depois de fazer a apuração, já gerar um arquivo SPED-SF de teste? A gente chama de teste porque ainda não tem o período completo de 12 meses,
o que custa você gerar o seu arquivo de teste e assim poder validar, ver se está tudo certo, ver se a parte contábil está igual à parte fiscal, se está batendo tudo certinho. Isso é muito mais fácil, ou seja, é muito mais fácil você pegar um arquivo, começar a gerar de forma trimestral e não deixar acumular, do que você chegar no final do ano e começar a conferir lançamentos e informações do primeiro trimestre, por exemplo, de janeiro, fevereiro e março, que você nem lembra mais o que aconteceu. Se teve nota cancelada, se teve devolução, o que teve de crédito, o que não aproveitou, você já nem lembra mais. Por quê? Porque o período está muito longe. Agora, conferir informações de janeiro, fevereiro e março, pegar informação de 3 meses para conferir a parte contábil com a parte fiscal, é muito mais fácil do que ficar esperando um ano inteirinho para poder fazer essa conferência dos 12 meses. Pensa comigo, o que é melhor? Conferir 3 meses por vez ou esperar e acabar tendo que conferir 12 meses de uma vez e de qualquer jeito? Pensa nisso. Segunda forma que você tem de fazer o seu SPED ECF bem certinho, com segurança, é a seguinte: pega as suas contas referenciais e começa a verificar quais foram as contas novas que você criou nos primeiros 3 meses, por exemplo. Bom, você executou lançamentos ou fez, mesmo que seja importação via OFX ou via integração de um sistema para outro, você fez os seus lançamentos de janeiro, fevereiro e março. Então, você vai pegar o seu plano de contas, vai pegar o seu lançamento, seus lançamentos após a conciliação e vai verificar quais foram as contas novas criadas somente nesse período. Vai referenciar, então, todas essas contas novas, vai verificar também a nomenclatura dessas contas novas, onde essa conta nova foi encaixada, ela tá no lugar correto? Ela está dentro do grupo correto, do seu ativo ou do seu passivo, por exemplo, porque o que eu vejo muito acontecer são vários erros por causa de uma única conta que poderia ter sido solucionado já no primeiro trimestre, só que a pessoa não fez no prazo certo, não referenciou sequer no prazo correto, e aí depois de 12 meses, essa conta que estava presente, por exemplo, em 3 lançamentos, um de cada mês, ela passou a ficar presente em 12 meses. Então, uma conta que está presente em 12 meses, uma única conta não referenciada ou uma única conta incluída no grupo errado do seu plano de contas, vai te causar um erro que vai se replicar por 12, tá? Esse erro vai se multiplicar por 12. Então, ele se torna muito pior. O ideal é que você faça a referenciação dessas contas ainda no primeiro trimestre, e aí quando chegar no segundo trimestre, você verifica todas as contas novas criadas dentro daquele período e também faz a referenciação. E aí, no terceiro e quarto trimestre, você vai apenas replicar esse modelo que você já fez no primeiro e no segundo. Terceiro passo importantíssimo dentro do processo de gerar SPED ECF é verificar o tamanho do arquivo. Se eu tenho muitos lançamentos, se eu tenho uma empresa com muito movimento contábil e fiscal, por exemplo, muita nota, dependendo de como foi feita a contabilização, o meu arquivo, se ele tiver um tamanho acima de 5 GB, aliás, a legislação fala acima de 5 GB, porém, na prática, um arquivo que já tem 4 GB e alguma coisa, ele já começa a apresentar ali uma certa dificuldade para validar. Por mais que o seu sistema seja ultra mega rápido e você tenha um computador com uma memória, com um processador maravilhoso, mesmo assim o arquivo demora para gerar, demora para validar. Já pensou se cada erro que você tem para corrigir dentro de um arquivo desse tamanho, de entre 4 e 5 GB, demorar 3 horas para fazer um processo de geração do arquivo?
mais 3 horas para validar, você vai ficar 6 horas só para corrigir um erro no arquivo. Olha a importância disso. Então, é o seguinte, se você está vendo que o arquivo está grande, o correto é você pegar o arquivo e começar a dividir por meses, tá? Ou por trimestre, por exemplo, você começa a dividir esse arquivo em partes de forma que ele não atinja esse limite e não fique acima dos 5 GB, porque se ficar acima, a dificuldade que você vai ter, você vai demorar muitas horas para conseguir chegar até o final, finalizar esse processo para conseguir validar o seu arquivo, combinado? Quarta e última maneira que nós temos para conseguir fazer um SPED-ECF totalmente sem erros é o seguinte: você vai separar as empresas em ordem de prioridade. Quando você faz a separação pelas empresas para fazer o SPED-ECF dessas empresas por ordem de prioridade, é muito mais fácil você conseguir chegar até o final do mês e ter, por exemplo, 100 arquivos, 150 arquivos de SPED-ECF totalmente sem erros. Por exemplo, qual é a ordem de prioridade que eu escolho fazer os meus arquivos? Então, quando eu digo ordem de prioridade, significa dizer que eu vou fazer primeiro as empresas que têm prioridade. Quais são elas? As empresas do lucro real. Por que eu faço isso? Porque essas empresas, o impacto financeiro de uma multa, caso não consiga entregá-las no prazo, é muito mais alto. Então, eu tenho que definir a ordem de prioridade. Primeiro, vem as empresas do lucro real. Em segundo, vem as empresas do presumido. Terceiro, as imunes e isentas. E depois, se não for o SPED-ECF, as empresas do Simples Nacional. Agora, eu defino essa ordem e eu cumpro essa ordem. Também não adianta definir que eu vou fazer as empresas de lucro real primeiro, porque a multa é maior, conforme eu ensino em todos os meus conteúdos, ensino isso no meu curso. Não adianta definir essa ordem de prioridade e não cumprir. Você tem que definir uma ordem de prioridade de entrega de quais empresas eu vou fazer o SPED-ECF primeiro e começar a cumprir esses prazos e começar a cumprir. Porque pensa assim, se eu defino no meu planejamento que eu vou fazer as empresas do lucro real primeiro e na hora de fazer eu olho e falo, são as mais difíceis, são as que mais têm, são as que têm mais complexidade, é muito complexo, é muita coisa para conferir. Eu me deparo com a dificuldade e travo, deixo a empresa do lucro real de lado, eu estou aumentando a minha chance de ter multa por não conseguir fazer a entrega desse arquivo no prazo. Então, isso não é viável e eu não aconselho que isso seja feito em hipótese alguma. Então, segue a ordem de prioridade. Primeiro as empresas do lucro real, depois presumido e terceiro as empresas imunes e isentas, que eu tenho certeza que o seu arquivo de SPED-ECF vai ficar totalmente sem erros. Combinado? Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha assistido esse vídeo. Se você ficar com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer o possível para te responder, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula!